Pessoal, aqui é o Carlos, o jogador que interpreta o Aiden Street. Infelizmente, parte do capítulo 22 não foi gravada, devido a um erro no gravador do mestre. Metade do capítulo não foi perdido. Mas para corrigir isso, ele vai narrar para vocês os acontecimentos de uma parte do capítulo, assim como foram os outros capítulos que não puderam ser gravados. E logo depois fará uma transição para a parte que foi realmente gravada. Bem, é basicamente isso. Um ótimo capítulo a todos. Capítulo 22 A Batalha de Shiganshina. O capítulo começa com Aiden chegando ao escritório de Scott para conversar. Aiden questiona o motivo de estar sendo vigiado e constantemente testado por ele. Scott responde que apenas está tomando precauções com um garoto que não possui registros familiares nem documentos que comprovem a sua cidadania dentro das muralhas. Aiden pede a sua confiança, e Scott admite que confia nele, mas ainda deixa claro que o jovem esconde coisas. Como exemplo, pergunta sobre as estacas que surgiram repentinamente durante a última missão, impedindo a destruição da caverna. Aiden afirma não saber o que aconteceu, mas Scott encerra o assunto dizendo que sabe que ele está lutando pelo mesmo lado que eles e que, por enquanto, é isso que importa. Logo em seguida, Scott autoriza a entrada de Asami e Jason, que estavam do outro lado, ouvindo a conversa. Quando os dois entram, ele passa as últimas instruções sobre a missão. A operação começará durante a madrugada, e os soldados foram divididos em 4 esquadrões. Asami ficará responsável por liderar o grupo de Aiden, Jason e Petra. Scott explica que Adelaide e Emily utilizarão o poder do Titã Colossal para destruir furtivamente os soldados da reserva do inimigo, posicionados mais à frente, enquanto Ike e Yui ficarão responsáveis por agir assim que a Rainha Calista se revelar. Todos deverão permanecer de capuz para evitar a identificação. O alvo principal será o primeiro titã a se transformar. Scott também alerta que todos devem estar preparados para improvisar e reagir rapidamente a novas ordens, já que quase nada se sabe sobre o inimigo. Antes de encerrar a reunião, ele revela uma última informação. A guarnição também participará da operação, mas isso deve permanecer em segredo. Com isso, a cena corta. Na manhã seguinte, os esquadrões estão próximos de chegar em Shiganshina. O Esquadrão 1 é composto por Scott, Nyssa, Otto, Franz e Silk. O Esquadrão 2 reúne Sabine, Magnus, Kael e Elar. O Esquadrão 3 conta com Annika, Sofia, Hannah e Elias. Já o Esquadrão 4 é formado por Asami, Jason, Aiden e Petra. Algumas últimas conversas acontecem durante o trajeto, apenas para revisar os planos da missão. Ao chegarem ao distrito, Jason fixa o olhar em sua antiga casa, mas não permite que a nostalgia o distraia. Pouco tempo depois, todos escalam as muralhas, deixando Franz responsável pelos cavalos na parte inferior. Os grupos permanecem espalhados ao longo da muralha, mantendo distância entre si. E de repente, um sinalizador vermelho corta o céu. O disparo vem de uma área próxima à posição de Scott. Sem perder tempo, todos abandonam suas formações e correm em direção ao local. Ao chegarem, encontram uma cena que ninguém esperava presenciar. Scott está caído no chão, imóvel, enquanto o sangue escorre pela parte de trás da sua capa e se espalha pelas pedras da muralha. Um único golpe atravessou o seu corpo de lado a lado, perfurando órgãos vitais e o deixando à beira da morte. Por um instante, o silêncio toma conta do local. Ninguém entende o que aconteceu, então os olhares se voltam para a pessoa caída a poucos metros adiante. Silk, a garota que durante anos passou despercebida dentro do reconhecimento. A soldado que nunca se destacou em combate, nunca ocupou cargos importantes e jamais chamou atenção para si. A mesma garota que todos consideravam apenas mais um rosto entre tantos outros. Mas tudo aquilo era uma fachada. Enquanto os demais dedicavam as suas vidas à sobrevivência da humanidade, Silk repassava informações para o inimigo. Durante todo esse tempo, ela observou, ouviu e esperou pelo momento certo para agir. E quando a oportunidade finalmente chegou, ela atacou o próprio comandante. A expressão em seu rosto não é de orgulho ou satisfação. Pelo contrário, ela parece assustada com as próprias ações, arrependida, quase como alguém que gostaria de voltar atrás. Mas já é tarde demais. Asami é a primeira a reagir. Tomada pela fúria, ela corre até Silk e começa a golpeá-la repetidamente. Cada soco carrega meses de confiança quebrada, medo, frustração e raiva. Silk tenta pedir desculpas, mas suas palavras são abafadas pelos golpes.
nenhuma explicação seria suficiente naquele momento. Otto intervém e a afasta antes que a situação saia completamente do controle. Enquanto todos estão focados em Scott e Silk, Ike observa o distrito de Shigashina. Do outro lado, a rainha Calista encara o rapaz diretamente. Um sorriso surge em seu rosto ao perceber que o seu plano funcionou. E sem dizer uma palavra, ela se transforma. Ike responde imediatamente, transformando-se também, e a batalha começa. Ike, Yui, Jason, Aiden, Asami e Petra avançam pelo centro do distrito. Annika, Sofia, Hannah e Elias seguem pela esquerda, enquanto Sabine, Magnus, Kael e Elara avançam pela direita. Nyssa permanece para tratar os ferimentos de Scott, acompanhada por Otto, que fica responsável por vigiar Silk desacordado. Do outro lado de fora da muralha, Adelaide e Emily iniciam a sua infiltração, utilizando a cobertura da batalha. Eles se deslocam furtivamente pela lateral esquerda da muralha para alcançar os seus alvos pelas costas. A cena retorna para o centro do distrito. Ike, Jason e Aiden são os primeiros a encontrar a Titã Fêmea. Assim que o combate começa, diversos soldados inimigos saltam das muralhas utilizando DMTs. Muitos carregam rifles e estranhas lanças metálicas presas ao equipamento. Os aurenianos ainda não sabem, mas aquelas armas são as lanças do trovão. A batalha rapidamente se intensifica. Ike começa levando a pior. A experiência e a habilidade da rainha Calista com o seu titã superam as dele em todos os aspectos. No entanto, a presença de Yui, Jason, Aiden, Asami e Petra começa a equilibrar a luta. Pouco a pouco, o combate passa a favorecer os aurenianos. Mas então, os soldados arenianos entram em cena, transformando o confronto em um verdadeiro caos. Enquanto isso, Adelaide e Emily finalmente alcançam a sua posição. Antes de agir, Adelaide combina um plano com Emily. Ele se revelará ao inimigo para atrair a sua atenção, enquanto ela permanecerá escondida acima das muralhas, pronta para resgatá-lo caso o seu titã seja derrotado. Adelaide espera o momento certo para agir. Então, de repente, a Titã Fêmea solta um grito ensurdecedor que ecoa por todo o campo de batalha. A cena corta, indo para o centro de Shigashina novamente. Bem, pessoal, a partir daqui o capítulo foi gravado corretamente. Então, a gente segue normalmente com a sessão. Valeu! Após aquele grito, a cena volta pra batalha contra a Titã Fêmea. E aquele grito aconteceu ao redor de vocês. Veio dela. A Petra e a Yui colocam as mãos nos ouvidos. E aquele grito é tão alto que emite um vento. Que faz com que vocês tenham que se distanciar um pouco. Os humanos, no caso. Só que, no momento que você ia agir, Ike, aquele grito, você sabe que é sempre pra sinalizar algo. Ela não gritaria do nada assim, ela não gritaria de desespero. Eles têm muitos planos ainda. Vocês olham em volta e veem os outros esquadrões. Eles estão conferindo as casas, conferindo o campo pra ver se não tem ninguém escondido. E até agora parece que não tem encontrado nada, porque eles não batalharam ainda. Mas, olhando pra frente, aqueles soldados que estavam lá em cima, com aquelas lanças acopladas nos braços, eles começam a descer. E com isso, vocês começam a escutar barulhos de engrenagens, como se tivesse algo subindo pelas muralhas. E ao terminar de subir, quando vocês ficam bem, tentando entender o que está acontecendo por alguns segundos, vocês veem um homem. E esse homem chama bastante atenção. Nenhum de vocês conhece ele exatamente. Ele tá com um jaleco branco e com uma maleta. E atrás dele começa a subir uma plataforma. Essa plataforma, depois que ela se revela, tem pessoas amarradas. Tem alguns soldados do lado dele também.
parecem estar fazendo a guarda dele. São 4, um esquadrão. Eu vou mandar a imagem dele no mesa. Aí. E ele parece preparar algo, e aqueles soldados começam a vir. A batalha ainda continua. Eu vou começar com a iniciativa, apesar de... Bem, talvez ela não continue exatamente como estava. Mas aí, o que você vai fazer? Vou fazer o seguinte. Ela tá cega ainda, né? Sim. Independente dela tá cega, flanqueada, eu vou basicamente gastar meu movimento, mas sem sair muito do lugar, pra dar um pisão no chão na direita do ouvido dela, pra ela pensar que o ataque vai vir desse lado. Perfeito. Te dou vantagem no teste de acerto por isso. E dar um cruzado com o outro, fazendo um pêndulo. Beleza. E é crítico. 18. Gira um D4. E como sempre, atacando a nuca. Você tem um ataque a mais. E dá metade do dano. Ok. Eu vou girar logo o outro ataque, então. Atacando a nuca ou a cabeça? A cabeça, no caso. Beleza. Falei errado. Esse é o segundo ataque, no caso. Acerta também, mas não é crítico. Ok. Perfeito. Eu vou girar o dano. Esse segundo ataque, ele dá metade do dano, tá? Perfeito. Eu ainda tenho acesso ao 2d8 da Yui? Ainda tem. No Mas primeiro ataque. só pro primeiro ataque. Isso. Perfeito. Ok. Próximo E o ataque. segundo com 50%. Opa, perdão, eu não tirei. Não, mas é 50%. Ah, tá. Não. Eu não tirei o dado. Tem 2. 82 de dano na cabeça. Beleza. E com você fazendo isso, me descreve como é que você estoura o crânio dela. Eu dou um soco cruzado no queixo, fazendo a mesma coisa que ela fez comigo em outro turno. Tirando a mandíbula dela fora. E assim que eu vejo que tá super exposto o ferimento, eu dou um soco direto na cara dela. Passando meu punho por toda a extensão da cabeça. Aquele soco faz com que a cara dela fique afundada pra dentro. Os ossos da cara se quebram todos. Muito sangue sai, vapor começa a cobrir o que você ia ver, do que restou do rosto dela. E ela é jogada, fica de costas. Jogada nessa casa, só com a língua pra fora. Com a mandíbula quebrada também. Mas assim que você acerta esse ataque, de trás de você, todos vocês conseguem escutar também. Começam a voar. Soldados que usam o mesmo equipamento que vocês. Eles têm uniformes brancos. Tem rifles nas costas, mas também tem lâminas. E lanças de metal acopladas nos braços. E logo após vocês escutarem, vocês olham na direção? Claro. Beleza. Eu olho. Assim que vocês olham na direção, vocês veem aquele homem mais uma vez. E aquele homem pega uma seringa. E com essa seringa, ele aplica em um daqueles que parecem ser reféns.
E assim que ele aplica, ele dá um chute nas costas de outro ser humano. E ao cair no chão, e ele faz isso mais uma vez. E mais uma vez. Três titãs. Titãs comuns. Os que vocês sempre lutaram. São jogados a Shiganshina. Mas um detalhe. Os três titãs são novidade pra vocês. Só não seria novidade pra Adelaide. Mas são titãs completamente deformados. Os três têm bem mais de 15 metros. Podem ter até 18, 20. Os membros deles são completamente deformados. Eles cresceram mais do que deveria. E eles começam a correr. E no que eles correm, eles destroem as casas. E eles continuam correndo. Os soldados voam pra cima pra que eles possam passar. E os três vão pra cima do esquadrão da Sabine. Qual a aproximação de vocês em relação a isso? A Tita fêmea tá caída. Eu não tenho mesmo minhas ações no turno, então... Sim, por isso eu passei por turno dela. E ela não tem mais o que fazer, porque ela tá desacordada. Seria agora... a Petra. Ela vai simplesmente... Ela não vai atacar ainda a Tita fêmea. Ela vai olhar pra você, o Jason, que mudou os planos. E ela vai olhar pra você em dúvida. Sobre o que é pra fazer. A Titã Fêmea caiu. Agora a gente tem que lidar com os outros. E eu aponto pras pessoas. E ali eles estão. E se eu puder adicionar, eu olho pra Petra. Se prepara, o Mandíbula pode aparecer a qualquer momento. Ela afirma com a cabeça. Certo. Quer que eu vá pra cima deles, então? Sim. Petra, cuidado. Você tá muito machucada. Ela afirma com a cabeça. E ela vai em direção com aquelas lâminas. Ela vai tentando circular. Mas assim que ela dá o primeiro dash com o gás, todos aqueles soldados já estão em cima das casas. E em cima das casas, eles puxam rifles. E ela vai ser alvejada. Nossa. Ô, mestre. Diga. Eles têm clara visão dela, né? Sim. Tá, eu quero fazer o seguinte, então. Olha privado. Beleza. Aqueles tiros vêm até ela. E eles acertariam 3. Mas, de repente, quando ela percebe aqueles rifles, ela para. E ela tenta se jogar pra trás de você, Ike. Porque você é o escudo mais próximo que ela tem. Mas não daria tempo. Quando, de repente, à frente dela, surge um escudo branco. E Eu todas olho pro aquelas Jason. balas batem naquele escudo.
Eu olho pro Jason e eu dou só uma piscadinha de lado de olho. E como é minha ação agora, né? Eu acho. Sim. Então eu vou nesse cara aqui, ó. Tipo, enquanto eu tô aqui, eu falo: Ike, acaba com a Titã! Agora! E eu vou pra cima dele aqui. Beleza. Ike, escutando isso. O mesmo destino que eu dei pra todos os dentro da muralha. Eu vou dar pra ela também. Eu vou correr até ela e abocanhar ela. Beleza. Então, essa é a sua intenção. Só queria saber qual era o movimento que você faria logo depois disso. Você vai em direção a ela. Sim. Ainda não é seu turno. Eu só vou fazer uma ação antes. Mas Sei ainda que não é isso seu não vai turno. importar muito. Sim, sim, mesmo. Ah, tá. Ah, enfim. Narrativa, pode fazer. Isso. Eu vou olhar lentamente pra ela só. Lentamente. Beleza. E ela tá ali, jogada. E com isso, Riley, você se lança em direção a eles. E eles, logo que vem o Ike se movimentando e escutam você dizer o que você disse, eles logo olham pra você. E quando olham pra você, parece que vai vir algum tipo de ofensa, como o que seria o padrão. Pedir pra você desistir, enfim, mas eles olham pra você surpresos. Você também não entende essa reação exatamente. E continua indo em direção. Mas no que você vai em direção, aqueles soldados se lançam pra frente com os DMTs. E o único que fica com você, ele se coloca com as espadas e ele olha pra você. E ele te olha com os olhos cerrados. O que é que você tá fazendo aqui? E logo depois dessa risada, a cena corta. Adelaide. Você acabou de se revelar. E você acabou de mostrar pra eles onde você tá. Você teve acesso de visão pra todo mundo. E você vê do lado de fora da muralha. Do lado externo. Você tá na área da zona da muralha Crista agora. Você vê um acampamento enorme de soldados. Vocês vieram num contingente de aproximadamente 20 soldados. Aí tem pelo menos 5.000 esperando pra se lançar ao ataque. Você vê aqueles canhões também. Aqueles canhões em cima da muralha. Que estão nos elevadores, aliás. Não estão em cima da muralha ainda, mas estão presos em cima da muralha. E eles podem surgir a qualquer momento. E outro detalhe, algo que você não consegue entender exatamente o que é, mas para trás do acampamento, que você só conseguiu ver isso porque você se lançou ao ar, você vê bem longe daí. Coisas que não parecem ser da sua realidade. Tá mais longe do que isso, mas o tabletop não me permite colocar mais longe. Você vê pro Cacapo, você sabe o que é um dirigível. Mas o Adelaide não faz ideia do que é. E tem 3 parados. Bem ao longe. 4, aliás. E agora Ok. você se coloca no chão. E os soldados lá te veem. E alguns começam a se movimentar na sua direção. Eles parecem se comunicar. Ei! Tem alguém ali! E alguns começam a ir. Eu pego o. Como é que chama? Eu pego o sinalizador vermelho, atiro pra cima, prendo o gancho do DMT, né, que eu jogo fora o sinalizador, tá ligado? Foda-se. Só atiro, jogo fora já. Pego o DMT.
E eu vou usar os 2 ganchos inclinados assim pra frente e me jogar onde estão esses números absurdamente grandes de soldados aí. Você vê que os que vão na sua direção, eles começam a vir, mas são, tipo, são uns 13 esquadrões. Eles não vêm em monte pra cima de você, não é um exército que tá vindo na sua direção. E se você se transformar, aí você só vai matar esses esquadrões. Você não vai matar o que você precisa matar. Bom, não vou fazer ainda. Beleza. Então você tá voando, certo? Certíssimo. E voando, você começa a escutar aqueles barulhos das balas. Você não consegue escutar o som do disparo, porque tá muito longe de você. Mas você consegue escutar aquelas balas que passam perto de você na sua orelha, zumbido. Sim. Como se eles tentassem se acertar no ar. Mas se acertar longe do jeito que você tá. E no ar é muito difícil. Então eles erram. Não vou nem girar até eles acertam, porque é praticamente impossível. E agora você consegue ter uma visão mais ampla. Mais ampla ainda do que você já tinha antes, né? Os soldados, eles estão esperando em fileiras. Os que vieram até você representam no máximo 5% do contingente. Faz um tática pra mim. Doze. Quanto? 12. Beleza. Ok, com esse 12 eu não consigo te dizer muita coisa. Eu consigo só te falar o óbvio. Talvez ignorar eles e tentar estourar aqueles que estão mais aglomerados seja o melhor. Bom, já era o que eu ia fazer de qualquer forma. Então. O quão longe eles estão ali, mais ou menos, pra eu ter uma noção de tempo, tá ligado? Cara, você teria que gastar praticamente um cilindro inteiro de gás. Eles estão a mais ou menos uns 200 metros de você. Não, porque assim, eu já vou, mano, botar pra torar, tá ligado? Nesse gás aí, foda-se, tipo. Porque o medo do Adelaide é não dar tempo pra ele chegar lá e eles, por algum motivo que for, conseguirem se mobilizar, tá ligado? Se as tropas conseguirem qualquer tipo de mobilização, porque ele chamou a atenção, né? Queira ou não queira. Não vai dar tempo de fazer o que ele quer. Então, é usar o gás estourando mesmo. Sem economizar nem nada. Beleza, Como é que vai voltar? Foda-se. Você tem maestria com DMT, né? Tenho, proficiência Então com DMT. faz o... proficiência com DMT, perdão. Então faz um teste pra mim de agilidade com dupla vantagem. Tem mais um. Cara, ainda bem, né? Ainda Quase. bem, né, amigão? Só pra assustar, foi só pra assustar. 8, 7 e depois 22. Beleza. E você voa. Consegue voar. E você passa por cima deles. Eles começam a voar com o DMT também. Lá de baixo, porque eles também estão com o DMT. Eles continuam atirando. E as balas continuam passando por você. Mas você tá gastando tanto gás que tá fazendo o teu DMT, você não vê isso. Mas ele começa a esquentar. A bobina que lança o gás pra trás começa a esquentar, ela começa a se avermelhar. De tanto gás que você tá gastando, daqui a pouco é capaz do seu DMT quebrar. E você continua voando. Você se lança ao ar de uma forma, a sua capa, ela se desprende. O botão estoura de tanto vento que tá jogando ela pra trás. O botão estoura e ela fica pra trás. Mas você continua voando em direção àquele exército. Só a fim de, né? Melhor aerodinâmica. Quando o vento começar a realmente ficar cabuloso, né?
eu vou começar a voar. Vou deixar, tipo assim, deixar meu corpo completamente horizontal e com os pés, a ponta dos pés, elas inclinadas, sabe? Ao invés de. Deixa eu dar uma ligada na câmera. Bom, pé assim, né? Fica assim. Eu vou deixar o pé meio que como se fosse na pontinha do pé, sabe? E assim. E voando, cortando, perfurando assim, pra também o vento não pegar nos olhos. Perfeito. Você percebe que o vento vai começar a fazer você não conseguir mais enxergar quando aquelas lágrimas começam a sair dos seus olhos e tanto vento que tá batendo na tua cara, e você faz essa pose um pouco mais pra trás, assim, coloca teu rosto pra trás, escondendo ele, pra que você ainda consiga enxergar pra onde é que você tá indo, pelo menos. Apesar de você não ter tanto controle pra onde você tá indo. Tem só mais ou menos, mas você tem bastante margem de erro pela área de explosão do teu titã. E você continua indo, você passa por cima de todos aqueles soldados. Mas, Adelaide, você nunca foi uma pessoa tão sortuda. Eu quero que você gire 2 hashtag D4. Se algum deles cair 4, você vai tomar um tiro. E se os 2 caírem, você toma 2 tiros. Os 2 caíram 3. Aquelas balas continuam passando por você. Ninguém te acerta no ar. Só raspando. Você tá tão alto, Adelaide, nesse momento, que você consegue ver Shiganshina aí. Você já passou da altura das muralhas. Pra eles, você é como se fosse um ponto no céu, e aquelas balas não te acertam de jeito nenhum. Os soldados começam a se desesperar. Aqueles dirigíveis, que você não sabe que esse é o nome dessas coisas, começam a girar alguns motores, e eles começam a levantar voo. As manivelas no canto da muralha começam a girar, e aqueles canhões começam a subir também enquanto você tá voando. Eles parecem acelerar todo o processo do combate deles pra responder a esse teu ataque. Porque agora, Adelaide, sinceramente, tá bem óbvio o que você quer fazer. E aquele contingente enorme de soldados começam a se separar um pouco. E agora eu quero que você faça mais um teste de agilidade com o DMT pra ver se você consegue dar um rasante pro chão e voar em direção a eles mais uma vez, conseguir mudar um pouco a tua trajetória pra você conseguir acertar a maior parte daqueles soldados, porque acertar todos já não vai mais dar, porque eles começam a se desaglomerar. Isso. Uhum. Cadê? É quantos testes mesmo? São 3 testes. A ADT é 18. Mas obviamente quanto mais mata soldados você vai conseguir acertar. É agilidade pura? Isso. Não, errei. Era 3. Mas então foi. Como? Era 3? Era 3. A agilidade normal. Ah, então giro de novo. É, porque. Como é que chama? Tava confundindo com o intelecto que eu sempre vi. Cadê? Dá na 14. mesma. O máximo foi 14. Você não vai conseguir acertar todos aqueles milhares de soldados. Mas você continua voando. E por teu dado ter sido tão baixo, eu quero que você gire mais um D4. 1. Você não vai tomar um tiro. Beleza. Adelaide. Finalmente, mesmo com aqueles soldados te atirando lá de baixo, você sabe que essa hora, quando você dá aquele rasante e começa a ir em direção ao chão, você já tá quase chegando a eles. E agora, Adelaide, você começa a escutar aqueles disparos. E sim, Adelaide, a grande maioria deles acerta o seu corpo. Você vai tomando tiros por todo o teu peitoral. Os seus braços, as suas pernas são alvejados por balas. Mas o teu corpo tá só voando em direção a eles. Como um cadáver quase. Todo sangrando. Você vai se transformar?
Os ridículos! Eu não sou um monstro! Eu vou pegar a lâmina do DMT e raspar ela no dorso da mão. Eu sou um deus! E finalmente é transformar. E finalmente, o Titã Colossal dá as caras. Aquele raio de explosão pode ser visto de dentro de Shiganshina. Ele cobre os céus com uma luz amarela daquela explosão enorme. Adelaide, eu quero que você gire 2 hashtag D3000. E foi um puta dado. A sua explosão matou 2.800 soldados que não conseguiram se separar a tempo. E com a câmera vindo dos seus pés que pisoteiam aquela cratera que você deixou, ela lentamente vai subindo, subindo pela sua perna. A barriga daquele titã enorme, com um pouco mais de 60 metros, aqueles braços que são finos, mas finos em comparação àquele corpo colossal. E finalmente chegando à sua cabeça. E assim, finalmente se revela a face. Do seu titã. Tá no mesmo. E a cena corta. Raik, o passo que você dá em direção à rainha é interrompido por essa explosão, que faz com que tudo comece a tremer. E no instante ela para. Tudo para de tremer, mas você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. Todos vocês conseguem. O plano da Adelaide, a parte da Adelaide pelo menos, provavelmente foi um sucesso. Mas a batalha não acaba aí. Mesmo que os soldados inimigos tenham sido vaporizados, ainda tem alguém na sua frente. E esse alguém aproveita a brecha de você ter que parar pra sair do seu titã. E se transformar mais uma vez. A titã fêmea aparece de novo. Completamente revigorada na sua frente aqui. O que te traz mais raiva ainda. Todo aquele trabalho foi em vão? E ela olha pra você. Você olha pra ela de volta? Claro. Assim que você olha pra ela de volta, de trás de você, Jason, isso te chama muita atenção, porque, bem, todos ficaram curiosos para saber o que eram aquelas lanças, e elas finalmente se revelam. Os soldados que estavam no ar, giram o corpo para trás e logo colocam o braço para frente. Colocando o braço para frente, eles apertam gatilhos. E dos braços deles
Lanças de trovão são lançadas à sua nuca, Mike. E em câmera lenta, elas vêm até a sua nuca. Eu quero que você gire um teste de esquiva. Com o titã mesmo. Um teste de agilidade. Pra ver se você consegue pular a tempo. Quando você escuta isso. 24. Beleza. Beleza. Você consegue pular pro lado. No momento que você escuta aqueles propulsores, aquelas lanças que vão até o chão. Porque você consegue esquivar de 3. Aquelas lâminas batem o chão, perto de você, Jason. E logo elas explodem. E no que elas explodem, elas te lançam pra longe. Jason, gira um tática. Tática. Nossa. Quando não tem, bota mais um, né? Ou gira com o. Gira com o intelecto, só. Tá, Metade gira do só com o intelecto, tá. Beleza, 16 você consegue entender. Jason, você tem certeza absoluta que essa explosão destrói as tuas placas? Tá. Essas explosões me acertaram? Não, elas só te jogam pra longe, mas não te... Elas te acertam, Não- mas não é, tipo, dano. Não me feriu. Isso. Tá. Mas, Ike... Você toma uma. Só. E o dano é... Um segundo. E vai completamente na sua nuca, tá? Ok. Nossa, os dados foram duplicados. Então você toma 42 de dano na nuca. Pode olhar privado, parceiro? Sim. Tô olhando. Foi 42. Dois. Certo. Tá, você ia mandar alguma coisa do privado? Sim. Então mande. Não, você contou errado. Os danos dela foram na cabeça, não na nuca. Ah, tá, beleza. Eles pegaram você de costas, não Ah, foi na tá. cabeça. Tá certo, tá certo, tá certo. Mas isso te joga pra frente. E pelos danos que você Ok. já tomou na cabeça, você cai o teu titã cai no chão. Pelaquela explosão. Que você claramente não esperava. Ah! Que merda é essa? E com isso... Aiden. Diga. Depois daquele teu sorriso... Qual a sua ação? Eu vou pra cima dele e eu quero, tipo, só tentar matar ele o mais rápido possível. Beleza. Ele tá vulnerável pra você, porque ele tá em choque pra você tá aí. Então é vantagem, né? Não. Botei o acerto normal. Ah, é coisa na dele. Isso aí. Ele tem desvantagem na esquiva dele. Esse aqui. Nossa. É, você acerta. Graças a Deus. Tá. 21.
21? Beleza, você pode arrancar um membro dele. Tá, então eu quero arrancar um braço. Beleza, Eu. Tá. Posso? Pode? pode escrever. Eu pego assim as duas lâminas e eu só levanto em cima da minha cabeça assim. E eu quero cortar, tipo. Eu quero tentar cortar fazendo meio que na diagonal assim, pra pegar o máximo de órgãos vitais possível. Então eu pego tipo de cima assim na diagonal da direita pra esquerda e tipo eu corto mais um pouco pra baixo assim pra pegar o braço dele e arrancar o braço dele pra fora. Beleza. E é exatamente isso que você faz. E no momento que você corta o braço dele, ele olha pra você. Ele começa a cair de cima do telhado. E claramente ele não vai mais conseguir lutar. Ele tá sem um braço. Ele não tem um equipamento preparado pra lutar sem um braço. Mas ele olha pra você. E ele olha no fundo dos seus olhos, assim. E ele diz: Branor vai pagar, seu merda! E ele cai. Ele vai ao chão. Mas no que ele diz isso, ele sai do seu horizonte. Você fica mais. Fica com a visão livre pra olhar pra cima. Uhum. E assim que você olha pra cima, você vê essas linhas pretas em cima das muralhas Nossa, tá. são canhões. E esses canhões surgem. E eles começam, alguns a mirar pra vocês. E outros pros outros esquadrões. Uhum. Que estão lutando com os outros soldados. Certo. E... o que é que você vai fazer em relação a isso? Tá, eu quero fazer o seguinte, então. Eu vou pisar aqui e eu vejo que ele já tá praticamente morto, né, esse cara? Esse aqui. Sim. Tá. Então eu quero fazer o seguinte. Eu olho pra ele e eu falo: Brandon não vai pagar nada. Brandon vai se livrar das garras de Zyron, seu merda. E eu quero gerar uma estrutura perfurante nesse cara aqui, ó. Ele tá em cima da casa ainda, né? Uhum. Então eu quero, Não, ele tipo, tá meio voando. que... Ele tá voando? Tá. lançou as lanças no Ike. Eles estão pra frente do escudo. Tá, então eu quero fazer o seguinte. Eu quero vir nesse cara. Eu posso pegar as lanças dele? A ação demorada demais, Aiden. Os canhões vão começar a atirar. Eu quero que todos vocês girem teste de esquiva. Eu quero usar a esquiva avançada. Esquiva com agilidade, né? Só pra lembrar. Nossa. Doloroso. Esse é o seu dado. 26. Eu quero fazer o seguinte, mestre. Eu... Olha Então o teu assim privado, que eu... pelo amor de Deus. Eu vi, eu tô fazendo isso, cara. Calma. Tá todo mundo ruim, cara. Eu... Tá, assim que eu vejo isso e que eu olho pra cima e os canhões vão atirar, eu levo minha mão à boca e falo pra ele: hoje é seu dia de sorte. E mordo a mão.
Jason, você vê isso ao longe. Depois que ele se lançou pra cima daquele soldado, você vê agora ele, depois de derrotar aquele soldado, colocando a mão na boca. E ele morde. O que passa pela sua cabeça? Eu tô feliz que ele provou que eu posso confiar nele mesmo. E que, mesmo que ele não quisesse me contar e tinha os motivos dele, ele resolveu fazer a coisa certa. Mais um titã se revela. Se transformando do chão até a cabeça. Um titã que vocês não tinham ciência até então. Não sabem o nome dele. Não sabem como chamar. Mas façam que todos os soldados se assustem. E logo vocês percebem que todos param tudo que estão fazendo para olhar. Porque essa sim é uma carta na manga que nem mesmo os Zarion esperavam. À frente de vocês, no lugar onde o Aiden estava, se forma finalmente o Titã Martelo de Guerra. Um titã todo branco, parece ter uma armadura de carne endurecida. Mas que parece ter uma capa também, que defende ele mesmo. E assim que ele se transforma, ele ergue os braços. Finalmente revelando os braços que estão abaixo daquela capa. E no que ele ergue os braços, aquela capa meio que se solta dele e se expande. No que ela se expande, um gigantesco muro surge, dividindo Shiganshina em dois, parando todas as balas de canhão. Esse muro tem aproximadamente 20 metros. Ike, olhando pra isso, o que você faz? Eu vou olhar de relance pra toda essa situação. Alguma coisa vocês fizeram, né? Todo mundo tem segredo aqui, né? Eu vou acabar com o que eu comecei. E eu vou olhar direto pra Calista. Beleza. Com isso, a Asami vai subir no seu titã, o Aiden. E ela vai chegar perto do que seria um ouvido, mas que não tá ali porque ele tá todo protegido, mas você consegue escutar. E lembre-se, você consegue falar também. Como titã. Ela chega até você. Eu espero, sinceramente, que o Scott tenha depositado a confiança que depositou em você da maneira certa. O que você pode fazer? Você vai ver. Você percebe que ela claramente se assusta com você falando. Porque, bem, os outros titãs não podiam falar até então. Certo. E você tá do nosso lado? Sempre estarei. Então a gente vai derrubar ela agora. E ela aponta a espada em direção a Titã. Uhum. E ela se lança. E no que ela se lança... Petra! Temos 2 titãs contra 1 aqui. Eu preciso que você vá desesperadamente ajudar os outros esquadrões. Mas antes recue pra se curar.
Se você receber um tiro, você morre. Entendeu? A Petra firma com a cabeça e se lança. E Jason, perto de você, você vê que a Yui, ela fica meio... sem saber o que fazer agora. Eu imagino que eu tivesse ainda me levantando de ter sido jogado pra trás, né? Sim. Yui, é o seguinte, não é hora pra ficar confusa. A gente tem que atacar. Ataca o outro lado dessa muralha branca que ele construiu e pega uma dessas lanças e usa contra eles, entendeu? Tá, você quer que eu me jogue lá e mate um e pegue os armamentos deles? Exato, é o que eu quero que você E faça. que eu descubra como usar do nada? Eu confio em você. Não é possível. Você vai ficar confusa ou vai agir? Eu vou agir. Avança, Yui. E ela vai se lançar. E no que ela se lança, os soldados, eles se lançam também. Eles se juntam pra cima. E ela já acerta um no pescoço. Você vai se manter nesse combate e você vai ajudar ela. Eu? Sim, Eu vou... É minha vez? É o meu turno? sim. Então, eu vou usar essa parede que o Aiden construiu e eu vou me lançar pra cima. E assim que eu me lançar pra cima, eu vou me transformar em titã. Eu vou usar a minha espada pra me transformar. E eu quero esmagar... se possível, esses 3 aí que estão alinhados. Esses 3 aqui, ó. Beleza. Esses 3 Vou aqui. permitir. Eles realmente estão perto. Muito bem. Vamos pra mais um. Vai, Yui! E eu me lanço. Você se lança. Você se lança ao ar. E onde você tava, surge. O Titã blindado. Mas agora você se sente completamente diferente estando com ele. Após você esmagar completamente aqueles 3 soldados que ficam ao chão, você está do outro lado do muro agora. Você se sente diferente. Parece que agora você está muito mais rápido. Você sente que consegue, como se conseguisse atravessar esse campo de batalha inteiro em segundos. Se você quiser, é como se você pudesse pular por cima desse muro quando você quisesse. Se agarrar e pular pro outro lado se você quisesse também. As suas pernas ficaram muito mais fortes. Os seus braços parecem corresponder mais aos seus movimentos. E você parece não gastar energia pra se movimentar. Qual a sua primeira ação? Yui, continua atacando. E eu vou correr em direção à muralha. Eu quero ir em direção... Cadê a linha? Eu quero ir pra cá. Em direção àquele cara que tava colocando o fluido espinhal nos outros. Ele ainda tá lá, né? Sim, ele tá ainda lá. Tá, então eu vou na direção dele. Beleza. No que você olha pra ele, pra você ver se ele tá lá, ele olha pra você de volta. E olhando pra você, ele dá um sorriso de ponta a ponta. Um sorriso bem psicopata, quase que te intimida. E ele levanta o braço. No que ele levanta o braço, aqueles canhões todos se viram pra você. Você vai continuar aí? Claro. Ô, Paçoca, o meu deslocamento agora é o do... Do quadrúpede, sim, do carro. É o do quadrúpede, né? Tá, então é 16 mais 16 mais agilidade. Tudo que for maior no carroça, tipo atributo de
de estamina, por exemplo, é maior, você pega o maior, na dúvida. Tá. Entendeu? Tá. Tá bom. Se o dano não é maior, né? Mas se fosse, enfim, entendeu? Eu pegaria o dano, entendi. Então, você começa a correr. Em direção àqueles soldados. Aqueles canhões se viram pra você, mas a cena vai voltar. Aike, Aiden e Asami contra a Titã Fêmea, que se prepara pro combate. Não parece temer nenhum de vocês, mas ela olha pra você, Aiden, em dúvida sobre o que tá acontecendo. Por que você tá do lado de Auren? Não era pra você estar aqui. Você nem foi chamado. E agora eu quero mais uma iniciativa. Agilidade titã agora, né? Isso. Essa é da Asami e essa é da Titã Fêmea. Opa. Essa é da Titã Fêmea. Moeda gira no chat Tá no errado. lugar errado. Eu também giro a iniciativa ou passa? Não, você tá lá longe. Tá bom. Tá, Aike, Tirei 19. a Asami, depois a Kalista e depois o Aiden. Vamos lá. Seu turno, Aike. Pergunta. Os efeitos de adrenalina se aplicam enquanto eu tô no Titã? Não. Ok. Então, eu olho pra toda essa situação e eu vou simplesmente atacá-la. Vai lá. Onde você ataca? Na cabeça. Beleza. — 28. Você acerta. Mas eu faço um gancho. Eu piso o pé primeiro antes de atacar. Dou um puta de um gancho nela. Eu não tenho. — 53. Beleza. Você dá um puta de um soco na cara dela, colocando ela pro lado. E até deslocando a mandíbula dela. Ela ainda consegue morder, mas mais um soco ela perde a mordida também. E agora é a Asami. E a Asami vai dar um ataque giratório, né? Um segundo. Calma aí. Com força bruta, o ataque giratório. Merda, cadê? Aqui. Tá. Tá, ela acerta todos e um é crítico, que dá mais um ataque pra ela. Esse não é dobro o dano. Ah, não. Não, um é o piorzinho. Que ela erra o último ataque. Mas enfim, ela acerta os três. Ela vai dar um ataque na nuca e os outros dois nos dois braços da Titã. Ok. Soca. Oi. Só pra
Só pra ter certeza aqui. O custo de transformação continua o do blindado, né? Ou é o do É carroceiro? se o do carroça for menor. Tudo que for melhor pra você, você pega do carroça. Tá bom então. Beleza. Beleza. Ela dá 34 na nuca, 38 no braço direito e 37 no braço esquerdo. Ela passa voando com o DMT. Muito rápido. Ela passa girando pelo corpo da Titã inteiro. E depois que ela acerta a nuca, ela se joga pra trás. E agora é a Calista. A Calista se coloca pra frente. E olhando pra você, Ike, aliás, olhando pra você, Aiden, ela parece se irritar muito. E olhando pra você, ela grita. E no momento que ela grita pra você, atrás daqueles muros, você só consegue ver uma luz amarela. Mas agora muito mais que 3. Ainda bem que foram feitos aqueles muros que talvez impeçam eles de chegar. Mas muito mais titãs deformados foram jogados em Giganshina. E agora, pela sua visão, ô Jason, depois com o grito dela, esses titãs eles começam a vir na sua direção, antes das balas serem atiradas pelos canhões. Uhum. Todos eles vêm na sua direção. Como é que você iria se defender? Que pose você faria? Você colocaria os braços na frente? O que você faria? Na minha frente mesmo só tem um, né? Não, na real não. Eu Eles estão todos vindo assim, tipo, eles estão por trás. Ah, tá, eles estão por trás. Estão lá Tá. pra frente. Cara, eu iria continuar correndo, eu ia botar o braço na frente assim, continuar correndo pra tentar bater neles e tirar eles da minha frente. Beleza. Mas você não precisa. Eles passam por você, eles ignoram você. Aqueles Tá. titãs, eles vão em direção aos muros e se batem. E você percebe que os braços deles começam a se cristalizar inteiros depois do grito. Você se lembra quando ela fez isso com aqueles outros titãs naquela vez? Na floresta. E aqueles titãs, eles chegam até perto da Yui. A Yui é lançada pra cima com eles fazendo isso enquanto ela coloca aquela lança depois de ela matar aquele cara. E ela se coloca em cima de uma das casas que eles acabaram de passar e aqueles titãs começam a se bater no muro. E aquele muro branco começa a se rachar. Mas enfim, ainda é um turno dela. E ela vai devolver o soco que você deu, Ike. Passa. Passa? Sim. Na real, não é um soco. Ela vai literalmente, da forma mais escrota possível que você pode imaginar. Ela vai se atirar em você. Com a boca aberta, ela vai morder a tua cara. Só que no momento que ela abre a boca e vem na tua direção, você percebe que os dentes dela parecem estar cristalizados. É. 51 de dano. Na cabeça. Ok. E logo depois de ela te acertar, você jogar um pouquinho pra trás. E ela para. Ah, é que isso não é o suficiente pra... Não, é.
É? Sim, sim. Ah, tá. Então, agora sim, você é jogado completamente pra trás. E você cai. Desacordado. Enquanto ela para e passa o antebraço na boca. Pra tirar aquele sangue. E com isso, ela volta aí na tua direção. E Aiden, seu turno. Eu consigo ver que esses titãs, eles estão Se estão batendo. quebrando, né? Sim. Estão se batendo. Tá. Eu posso, tipo, eu consigo reforçar o muro? Você pode usar o turno pra isso. Pra fazer eles não virem. Ah, mas eu uso o turno inteiro. Você pode usar. Você quer reforçar tudo? Eu quero reforçar a parte que eles estão batendo. Tá, a parte que eles estão batendo, eu posso deixar você gastar a tua ação bônus e 10 PD. Pra você reforçar. E fazer com que eles fiquem ali pra quebrar, eles vão precisar de 3 turnos. Senão eles já vão quebrar agora. Tá, pode ser então. Eu faço isso. Beleza. Eu. Aquele muro que tava se rachando surge do chão. Mais uma estrutura branca que faz um reforço e aquelas rachaduras se fecham. Você gastou a sua ação bônus. Sim. Então eu vou. Eu não posso criar a minha arma, né? Não, Ou ainda posso? não pode. Não posso. Tá. Então eu vou pra cima dela no soco. Eu vou. Eu meio que levanto a minha guarda, assim, tirando um pouco os braços da capa, mas ainda deixando ela protegendo. E eu vou. Eu levanto um pouco e eu vou tentar dar um cruzado nela. De. De direita. Beleza. Só hora de privado, rapidinho. Tá. Beleza. Giro todo o teu acerto. Uhum. Meu acerto é. Tem mais 5 ainda, né? Uhum. Não, pera. Você Não não tem. tem mais o da Yui, então é mais 4. Então é isso E aqui. na real, você não tem mais 2 também, só tem mais um. Quer dizer, você tem mais 2. Vou ter mais 2, né? Porque o plano foi pro caralho. É, o plano foi o caralho, verdade, verdade. Não acerta. 17. Merda. Tá, eu Você... tento, tipo assim, meio desajeitado ainda, porque não é muito comum lutar, esse titã lutar com as mãos. Então eu só dou meio que um soco pra frente, assim, pra ela. Beleza. Então, me manda no meu privado agora, aonde o seu corpo tá. Ok. Beleza. Enquanto isso, você vai em direção a ela, mas ela simplesmente esquiva. O Titã Martelo de Guerra não foi feito pra atacar corpo a corpo desse jeito, no soco. Ele foi feito pra usar armas. Então você acaba não acertando. Com isso, ela consegue se colocar pra trás e desviar completamente do seu ataque. E aí que você tá atordoado. É o seu turno agora. Deixa eu ver um negócio rapidinho. Eu só tô vendo aqui. Você. Você tá desmaiado. Então você não pode agir. Então agora é a Asami. E a Asami vai usar a habilidade dela.
que consiste basicamente e simplesmente em um ataque na diagonal do corpo do Titã. E se ela acertar esse ataque, o corpo do Titã é dividido em 2. Oh. Então vamos lá. Desejem sorte. A Titã tá com -4. Ela acerta. Usando todo o turno dela, ela se lança. E mesmo com a nuca já um pouco danificada, ela ignora a nuca e ela vai até o ombro da Titã. E no que ela chega ao ombro da Titã, ela começa a girar. E no que ela gira do ombro até a cintura, passando pela barriga e pelas costas. Diversas vezes. É tão rápido a ideia que você não consegue nem acompanhar com os olhos. E ela vai girando, como se estivesse serrando, como se fosse uma motosserra. Você não sabe o que é uma motosserra, mas como se fosse uma motosserra numa descrição, cortando o tronco de uma árvore. E ela segue girando, girando e girando. E em um certo momento, você consegue escutar os ossos se quebrando e a carne se desprendendo. E aquela Titã simplesmente cai. Ela perdeu as duas pernas e um dos braços. Metade do corpo dela vai ao chão. Ela fica só com um braço acoplado à metade da barriga e a cabeça. Ela não foi tirada nem nada do tipo. Mas faz com que ela caia no chão completamente. Raiden. Tá escutando, merda? E ela olha pra você. Sim. Ela vai demorar um pouquinho pra conseguir se levantar agora. Eu preciso que você tire o Ike lá de dentro. Tá. E você começa a se mover pra isso? Sim. Beleza. E assim que você se move, a nuca da Titã fêmea começa a abrir. E no que ela se abre, a Calista sai de dentro. Uhum. Mas o que ela sai de dentro é a oportunidade perfeita pra um ataque de oportunidade. A Asami sai, em rasante, mesmo cansada já. Sai e coloca a lâmina no pescoço da Calista, jogando ela pra trás. E no momento que ela faz isso, a cena vai pra você, Jason. Aqueles canhões se voltam pra você. E como é que você planeja se defender daqueles tiros que você sabe que vão vir? Não planejo me defender. Eu continuo correndo. Eu vou tentar esquivar do máximo que puder. E o que não puder, eu vou tomar. Eu faço tudo isso prevendo que eu posso tomar tiros. Beleza. Fechou. Então se você vai só pra frente, eu vou fazer o seguinte. 5 desses canhões vão estar acertados de certeza. Ou você pode tentar esquivar ou se defender de alguma forma e a gente rola acerto contra a defesa. Lembrando que são 10. Eu faço metade deles ser acertado de certeza. Tá, pra mim é justo. Metade deles podem me acertar. Beleza. Então, você vai descontar isso em nossas placas. Tá. Me dá um segundo pra eu pegar o dano do canhão. Isso, eu quero que você desconte de cada uma das placas, tá? Tá bom. Mas só das placas. Se as placas caírem, é isso aí. Uma Tudo pra cada... Se você tem uma placa em cada braço, uma placa em cada perna, uma placa na nuca.
Então, Sim. você vai descontar em cada uma esse valor aqui. 35. Na cabeça não conta, não? Quer dizer, Ah, tá. conta, mas ele não é 5, né? Então vai um em cada. Tá bom. Na real, você pode escolher. Você prefere a cabeça ou a nuca? Depende de como o seu titã vai estar se portando. A cabeça. Beleza, então 35 na cabeça. 35 foi na placa 35 da cabeça em e cada? 35 em cada um. Tá bom. É bastante pra quebrar tudo? Não, Eu sei que elas ainda estão aqui. Eu sei que falta pouquinho, né? Eu ainda tenho minha ação? Sim, é o seu turno. Você toma essas balas de canhão, mas o seu titã, você fecha os braços na frente, você começa a tomar tiros de todos os lados. E Subiu realmente... fumaça? Sim, sobe fumaça. Porque vários deles erram. Tá. Eu vou usar a fumaça. Eu vou usar a fumaça pra esconder o meu corpo de verdade e ir com o DMT até ele. Bom, ok. Beleza. Então você esconde. E eu posso destruir a placa do Titã, não posso? Voluntariamente? Pode. Antes de sair do corpo do Titã, eu vou destruir as placas que foram acertadas e vou até ele com o DMT. Elas basicamente Eu vou deixar vão o- se soltar do seu corpo. Tá. Eu vou deixar o Titã caído lá no chão. Beleza. Faz um teste pra mim de... Só pra deixar claro, eu destruí as placas pra ele imaginar que as placas foram realmente destruídas pelos... Sim, exatamente pelos isso. ataques. Exatamente por isso que eu quero que você faça um teste de... carisma. Carisma? Ou de furtividade. O que você tiver mais. Tá. Eu acho que eu tenho a mesma coisa nos dois, olha que legal. A carisma seria pra enganar Carisma e furtividade com pra você intelecto, realmente esconder. Furtividade é com intelecto também, tá. Final das contas dá no mesmo. Furtividade pode ser agilidade. Pode ser agilidade? Pode, é só você clicar na ficha ali, tem uma opçãozinha pra você mudar. Tá, então vou fazer com agilidade. Beleza, então faça. Não mudou muita coisa, mas tanto faz. Tá. DT 14, tá? Foi um plano bom. Ih, Nossa. caralho, 20? Nossa! Beleza, não. Eu Ninguém tô, teve eu erro. tô com. Eu tô com coisa de margem de crítico diminuída ainda, não? Do que Não, o o. plano foi pro caralho, mano. Ah, Porque então. aquilo ali você seguia, Não, então- o bônus de planejamento você ganha até enquanto você estiver seguindo o plano. O plano foi Não, pro então caralho. muita fé. Então, Tá, então muita fé, muita fé. então você voa. E logo você chega lá em cima. E aquele homem, ele encara você saindo daquela fumaça. Na real, não saindo da fumaça, não. A fumaça não chega até em cima. Mas... saindo de baixo da muralha, praticamente. E você vê, agora sim, você vê várias pessoas acorrentadas e amordaçadas. Desesperadas pra sair daí. Você vê aí que tem mais 10 pessoas. Que você tem alguma ideia do que vão fazer com elas. Aham. E ele olha pra você e ele fica te olhando. Os soldados, eles vêm, eles apontam rifles pra você. Mas aquele cara, ele olha pra todos os soldados e abre a palma da mão pra fazer pra eles parar. Pra eles pararem, pra não atirarem. E ele olha pra você. Então é você? Você é o portador do blindado? Não sou eu que respondo as perguntas. Você vem comigo. Me diga, vem comigo. Você tá vendo a quantidade de soldados aqui? Só me diga. Pra ver se vale a pena te capturar agora, ou não. Eu não vou te responder nada. Vem. Escutaram isso? E ele olha em volta. Eu tiro as duas espadas do DMT e boto uma perto do pescoço dele e a outra eu deixo pra baixo. Mentira, a outra eu vou enfiar na minha panturrilha. Vem. E o que é que você vai fazer? Vai se transformar? E se for? Por favor, não me faça te matar.
Não me faça Sério, tentar você acreditar pode ser que útil. você pode fazer isso. Garoto. Ô, Paçoca. Hum. Se eu me transformar, eu vou criar onda de choque, né? Sim, você cria um vento. Tá, mas não seria o suficiente pra derrubar os soldados. Eles seriam Da muralha. afastados, eles não conseguiriam, tipo... Seriam afastados um pouco, mas não derrubar. Tá. Ele olha pra você, garoto. Mesmo que você pense que tá no controle da situação porque você como eu posso dizer? Chegou até aqui e tem um titã? Não é exatamente assim. E com isso, ele abre os braços. E no exato momento que ele abre os braços, de trás das muralhas, você começa a escutar um barulho muito esquisito. Eu não consigo descrever isso pra alguém que não sabe o que é. Então, a descrição pra você, Miguel, pra você interpretar como seu personagem. Você começa a escutar barulho de motor, de hélice. Quase como se fosse um helicóptero. Você sabe que é o barulho do dirigível. E eles vêm em peso. No momento que ele abre os braços, essa cena é vista dos seus olhos. Então você tá olhando pra ele com os braços abertos. E com os braços abertos, 4, que pra você são criaturas que voam, aparecem. E passam por cima de Merda é vocês. essa? Eu avisei, garoto. Não é porque parece que vocês ganharam. Que realmente é verdade. Aquela explosão lá atrás... Bem, acabou com boa parte do nosso contingente, mas não é o bastante pra nos destruir. Você ainda tão longe de vencer, garoto. Sabia? Então eu vou fazer questão de deixar mais perto. E eu vou me transformar. Muito bem. Então ali você se transforma, afastando aqueles soldados. O Titã aparece novamente. E o que é que você vai fazer? Ele se mantém parado. Eu vou pegar ele e vou pular da muralha. Pra que lado? Eu vou pular em direção a onde tá tendo toda a briga. Pra dentro da Shigashina de novo. Isso. Beleza. Mas o que você se transforma e você pega ele, ele parece, ele segura nas suas mãos. Meu Deus. Eu nem acredito. É realmente verdade. E... Cala a boca, não me dá motivo pra te comer aqui. E no que você diz isso, você vê o Titã do Adelaide lá fora, expelindo muito vapor. Ele fez uma nuvem ao redor dele. E Adelaide, nenhuma dessas cenas está sendo narrada pra você porque você não faz ideia do que tá acontecendo. E ele tá pisoteando os corpos que já foram mortos. Ele tá vagando, simplesmente vagando por ali, como se fosse um titã normal. E aí, o que você vai fazer? Hã? Vou te levar até onde eu tenho controle. E você pula? Aham. Perfeito. Então daí você salta. E Paçoca, eu não sei se eu ainda tenho ação pra fazer. Mas se eu tiver, eu quero gastar tudo. Ação comum, movimento, tudo pra chegar até a muralha branca lá, que o... Esqueci o nome. O Wiley fez.
Que o Aiden fez isso. Então pra lá que você vai. Ok. E você vai correndo com ele nas mãos. Mas aqueles soldados lá em cima se recuperam. E com aquelas lâminas eles vêm atrás de você. E aqueles dirigíveis começam a passar. Você vai olhando pra cima, sem saber o que eles podem fazer. Soldados lá em cima, você percebe que eles começam a pegar uns barris. Algo do tipo. E começam a se preparar pra fazer alguma coisa. Mas, enquanto você vê isso, a cena corta. Adelaide. Você se sente em um pesadelo. Como se você estivesse vendo, como se você estivesse sonhando. Mas você não sabe que é um sonho. Porque você não tem controle de nada aí. E o que você tá vendo ao chão são destroços e corpos sendo pisoteados por você. Mas você não tem controle nenhum disso. E eu quero que você gire um teste de vontade pra mim. Aí. Ah, número errado. Esse aqui. 18. 18. 18. Beleza. Você dá mais uns passos. E de repente você para. Ao olhar ao redor, soldados parecem vir na sua direção, voando. Eles te cercam aos montes. Sobraram muitos soldados ainda. Isso fez você parar. E agora você pode escolher. O que é que você quer fazer? Hum. Eu quero girar em torno do meu próprio eixo. Fazer um 360 assim. Pra ver tudo. Beleza. Não só o que tá abaixo de mim, né? Uhum. Certo? Você faz meio que um giro. Olhando ao redor, você vê aqueles soldados todos vindo na sua direção. Mas o que chama atenção é aqui. Onde eu tô marcando com a seta. Tô vendo. Tem uma pequena barraca. Parece que tem um homem importante ali. Ele tá com um terno. E com... Isso você não consegue ver a cara dele, por isso que eu não vou mandar no mesa ainda, a aparência. Mas você consegue ver que ele tá com um terno, um sobretudo preto. Bem bonito, elegante. Ele não tá equipado, mas parece estar pronto pra agir. Assim que derem a ordem pra ele fazer algo. E agora eu quero mais um teste de vontade. 20. 20. Não natural. Beleza. Sabendo que os soldados que estão aí fora tem mais ou menos. Aí você vê que ao longe tem mais alguns. Tem mais contingente de soldados ao longe. Mas nenhum deles está indo na sua direção. Os de longe, no caso. Os que estão aí ao redor de você, tem muitos. E eles estão tentando estão tentando grudar os ganchos em você. Mas eles não conseguem, porque você tá se mexendo e tá soltando muito vapor do corpo. Você não tá controlando esse vapor. Você percebe que o teu sistema vai ficando mais fraco a cada segundo. Mas o teu vapor não deixa eles colocarem os DMTs em você. O que é que você quer fazer? Seria interessante se eu. É só um negócio que passa pela minha cabeça. Imagina se eu pego meu braço, apoio ele por cima da muralha e vou arrastando. Assim, tá ligado? Seria engraçado, né? Seria perfeito, Tavares. É isso que você faz? É isso que eu vou fazer.
E detalhe, eu não vou poupar nenhum esforço, assim, pra, tipo, colocar com calma, tá ligado? Vai ser, tipo, repousa sobre a muralha. Mais uma vez, sobre o horizonte de cima do portão de Shiganshina. Aquele titã aparece. Olhando pra vocês, agora, todos aí dentro conseguem ver a face do titã colossal. E simplesmente com um movimento que ele decide fazer e que ele controla, e isso faz sentir um alívio. Porque ele tá controlando o próprio titã pra fazer isso. Adelaide, você passa com o braço, como você disse. E... passando o braço, aqueles canhões são completamente destruídos por você. Eles começam a se quebrar os montes e começam a cair. Restando só 3 que ficaram longe demais pra você destruir. Aliás, 4. Tem um aqui no canto ainda. Tem 3 em um dos cantos da muralha e um só no outro canto. E agora, Adelaide, depois dessa ação, eu quero mais um teste de vontade. O último. Nossa 22. senhora. Qual a sua... mais uma ação. Sua última ação. Esses dirigíveis, eu consigo ver o que eles estão fazendo? Quer dizer, consigo, né, obviamente, mas eles estão fazendo algo, esse é o ponto. Não, exatamente o que eles estão fazendo, você não consegue ver. Então, eu pego, viro de novo, 180, até esses soldados. Eles estão realmente do jeito que tá no tabletop, tipo, me cercando dessa forma? Sim. Mas eles estão no chão agora. Sim, sim. Não, mas é desses mesmos que eu tô falando. Cara, eu vou pegar a perna direita, eu vou abrir ela, seguindo até o máximo que eu conseguir esticar, né, como titã, e depois eu vou meio que como se fosse dar uma rasteira, tá ligado? Passar a lateral do pé da direita pra esquerda. Beleza. E com isso você vai arrastando terra, fazendo um meio círculo. Por tudo isso, e alguns soldados começam a ser jogados pra longe, outros são acertados completamente e tem os seus corpos completamente destruídos. Mas com isso, a cena corta mais uma vez. E agora, olhando pra dentro de Shiganshina, cenas que vocês não estavam vendo. O esquadrão da Annika, com a Sofia, a Hannah e o Elias, estão em maus bocados. A Hannah tá completamente machucada, ela tá jogada em um dos becos. Ela tá quase morrendo. A Sofia e o Elias ainda lutam. E a Annika tá olhando pra um soldado que ela acabou de acertar e derrubar de uma das casas, sem saber se ele tá vivo ou morto. O Elias também tá machucado. Todos eles sofreram disparos. Se vier mais uma leva de soldados, com certeza eles vão morrer, mas por enquanto parece estar levando a melhor, apesar de estar nessa situação. Do lado contrário, a Petra já chegou para ajudar. O Kael e a Elara recuaram completamente. Eles estão em outra quadra de Shiganshina. Eles pararam de lutar. O Kael tá com o braço quebrado e a Elara tá com um machucado na cabeça. Ela tá tonta, jogada em cima do teto de uma das casas. Ela tá jogada ali simplesmente. Praticamente desacordada. Completamente
zonza com um rastro de sangue passando por toda a testa dela, porque ela deve ter batido a cabeça muito forte. Um dos titãs que tinha passado pelo muro tá morto. Mas os outros dois estão lutando contra a Sabine, o Magnus e a Petra. Eles parecem conseguir se virar agora, são 3 veteranos. Mas, do mesmo jeito. Se vier mais, não se sabe se vão conseguir continuar lidando. Lá atrás, naquele muro, o Scott ainda tá desacordado, mas completamente enfaixado pela Nissa. A Silk foi desacordada pelo Otto. Mas o Otto não tem autorização de sair dali ainda, porque ela pode acordar a qualquer momento. E a Nissa também não pode sair, porque ela não pode deixar tamanha tarefa só pro Otto cuidar. O Franz subiu também, deixou os cavalos lá embaixo. E no que ele sobe, ele olha pro Otto e aponta a espada pra frente, mandando ele lutar. O Otto entende. E com isso ele vai. Ele se atira da muralha. E o Franz começa a cuidar da situação. O Otto entra em Shiganshina. E com isso... Aiden. O que você faz? Eu vou um pouco mais pra perto do Ike. E eu vejo mesmo que ele tá desacordado, né? Sim. Tá. Então eu vou pegar ele da nuca. Eu vou pegar ele da nuca, botar na mão. E eu vou botar ele dentro da minha boca. Mas eu não vou engolir, obviamente. Beleza. Você coloca ele na sua boca, meio que pra proteger. Você coloca entre essa armadura que cobre a sua face também. Uhum. E eu vou. Proteger ele. Tá. E eu vou em direção a Asami. Uhum. E eu falo pra ela. Provavelmente vão mudar o Titã Mandíbula. A gente tem que sair daqui. E ajudar os outros esquadrões. E você quer que eu deixe ela aqui? E você vê a Calista com os braços arrancados. Sem conseguir se transformar. Eu pego eu direciono a mão assim a Sami. E eu estendo a mão pra ela subir. Eu falo, eu pego ela. Certo. E com isso ela puxa a Calista pela gola do vestido, assim. Uhum. E as duas sobem na sua mão. Tá, E no eu momento que pego elas- eu pego a Calista e eu aperto com força. Não tanta força assim pra matar, mas tipo, apertar com força pra doer mais assim. Beleza. Ela até dá uma grunhida. Mas com isso, você pega elas na mão. Certo. E olha em E eu, volta. sim, eu ia fazer isso agora. Você olha em volta pra ver qual a situação. Aqueles titãs continuam se batendo. E finalmente eles começam a rachar de novo. Uhum. Aquele seu pequeno muro se quebra. Mas Tá. no momento que ele se quebra, não é isso que lhe chama mais atenção. Exatamente aqui, no canto direito da muralha, você vê, mais uma vez, uma luz amarela. Fudeu. Ah, não. E é aqui que Ai, finalizamos puta. o capítulo 22 de Attack on Titan, a herança de Leandro.